Olá, meu nome é João Antônio. Eu vou apresentar meu projeto de mestrado intitulado como Resolução de Interações Proteína-Proteína Artificiais a partir de paisagens de sequências otimizadas. Sabe-se que interações proteína-proteína são fundamentais para muitos dos processos celulares, e o processo de coevolução molecular das duas proteínas que interagem é definido principalmente na forma de mutações compensatórias correlacionadas. Um exemplo disso é dois aminoácidos aqui em contato, e quando esse aminoácido vermelho ele muta para um verde, ele cria uma pressão de seleção para que o aminoácido que está em contato com ele também sofra uma mutação, e assim essa interação entre eles seja mantida. Essas mutações compensatórias correlacionadas, elas podem ser identificadas como padrões em um alinhamento múltiplo de sequências. Teorias coevolucionárias descrevem a distribuição probabilística para proteínas interagindo como um modelo estatístico de Boltzmann, que é dado por essa equação, que está em função principalmente da Hamiltoniana de cada sequência. A pressão seletiva, ela desvia essa distribuição da uniformidade, que seria representado aqui nesse esquema por essa reta vermelha, onde todas as sequências são equiprováveis. E a pressão, então, vai moldar isso nessa curva verde, onde algumas sequências são mais prováveis do que outras. Apesar disso ser verdade para casos no geral, acredita-se que a seleção ela pode não moldar completamente a distribuição, abrindo espaço para uma seleção artificial moldar ainda mais e encontrar uma distribuição com sequências ainda mais prováveis do que a nativa. Dessa forma, seria possível então encontrar um subconjunto de sequências com maior probabilidade. Então, o que a gente quer é selecionar artificialmente essa distribuição de sequências não nativas, mantendo a composição fixa, e investigar qual é o seu sentido físico. Para isso, estamos utilizando o modelo de proteína 1BXR, onde o alinhamento nativo das cadeias A e B, ela contém 1004 sequências. Para calcular o Hamiltoniano e assim saber qual é a distribuição de Boltzmann, a gente usa esse cálculo de DCA, onde a gente encontra principalmente a componente do acoplamento estatístico, que está em função das frequências conjuntas dos aminoácidos no alinhamento, e os campos locais, que está em função principalmente da frequência simples dos aminoácidos no alinhamento. A seleção artificial é feita principalmente através de um algoritmo genético, que irá selecionar uma rede aqui de interação para o alinhamento, de forma que vai maximizar esse acoplamento estatístico. Uma vez que a gente seleciona, então, sequências não nativas com essa alta probabilidade, a gente quer fazer uma modelagem por homologia, refinar esse modelo por dinâmica molecular e assim calcular a energia livre de ligação utilizando esse método de MMPBSA para avaliar o seu sentido físico. Então, como resultados parciais, a gente tem até o momento que as trajetórias do algoritmo genético ainda não apresentaram convergência, como pode ser visualizado aqui nesse gráfico, para as três simulações que eu tenho rodando até o momento. Para mostrar, então, os resultados a seguir, a gente utilizou um indivíduo que está aqui no início da simulação. Apesar dele se encontrar bem no início, já é possível ver aqui na distribuição de Boltzmann que para o alinhamento maximizado, que é esse azul, a gente já tem algumas sequências mais prováveis do que a distribuição do alinhamento nativo, que é dado por essa curva verde. E como comparação, a gente está utilizando aqui nessa curva cinza um alinhamento cujas interações é aleatorizadas ao acaso. Então, quando a gente analisa isso no espaço de composições, a gente tem que todas as sequências que vêm ali do alinhamento da 1BXR, elas possuem a mesma composição nas três estatísticas, aqui representadas por essas manchas azuis. E isso é comparado com esses outros alinhamentos que são feitos artificialmente para ter diferentes composições. Na estatística aqui nativa, a gente vê que as sequências nativas elas possuem o acoplamento estatístico nativo, porém no aleatorizado esse valor ele cai drasticamente e no maximizado a gente vê que ocorre um deslocamento aqui para cima, mostrando que de fato houve a maximização. Apesar disso, como a gente ainda tem um indivíduo muito inicial, a gente ainda tem a presença de muitas sequências nativas, como pode ser visto aqui por essas cores verdes. E a gente ainda só tem 442 sequências novas, que pode ser visto como os pontos roxos aqui no meio. Com relação à energia livre de ligação, essa só foi calculada até o momento para as 1004 sequências nativas e as 1004 sequências aleatórias, isso ambos nas poses de ligação nativa. E a gente pode ver nesse histograma que houve uma diferença significativa entre as médias, então,
energia das sequências nativas para a média da energia livre de ligação das sequências aleatórias. Obrigado pela atenção.